Olá, meus amores, é Maria aqui com vocês. Hoje é dia de lição número 151. Para você que é novo no meu canal, clique no link da lição número 1, que está na descrição desse vídeo. Lá eu explico os benefícios de você fazer as lições do livro Um Curso em Milagres. O principal benefício é tirar a tua mente do medo e reconectá-la com amor, paz e felicidade, que são a tua herança natural dada por Deus. Não acredita? Tenta por 2 semanas e vê se você percebe alguma paz na tua mente, alguma coisa mudando na sua mente. Então, vamos para a nossa lição de hoje. Ops. Lição 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte e convincente e indubitável, devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência de fato eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão confiarias neles tão implicitamente? Por que razão, se não pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho de que oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendestes e pensas ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz pelo próprio Deus. Isso pode ser um julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesse de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto é indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa da qual ele fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és. E acreditas que isso é assim, com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta de que ele próprio não acredita no que te mostra com tanta convicção, como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Não des ouvidos à voz do ego.
os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens neles é cega, porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos teus vassalos é duvidar de ti mesmo. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem descobrirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelos que teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora esses vãos testemunhos, que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece o que Deus ama e a santa luz do que ele vê. Todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanece diante do resplendor que ele contempla. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode orá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que ele julgou só pode ir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga. Aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? Que sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deixa que ele também seja o juiz de tudo, o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face do Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo a partir do seu referencial único, total, unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Qual é a tua ressurreição?
pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo. Depois de todo testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo, em todos e em tudo, a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador, que é um com ele. E assim verás a santa face de Cristo em tudo, e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da verdade de Deus. Quando você escuta a palavra Cristo, ouve a palavra Cristo nessas lições o tempo todo, nem sempre está se referindo a Jesus Cristo, está se referindo à consciência cristã. O teu estado de consciência onde você lembra que você é um com Deus e você se junta à consciência divina. Todos nós somos cristãos, mas a gente só vai lembrar que a gente é cristão quando a gente acordar para a nossa unicidade divina, que foi o que aconteceu com Jesus quando ele nasceu. Ele sempre lembrava, mas depois do batismo dele, aconteceu a iluminação e a consciência dele se juntou à consciência divina. Desculpa pela interrupção, vamos continuar. Hoje praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas com uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. E então observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos do sonho e resolvê-los outra vez com ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu filho, como prova do seu amor eterno, do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram e o que permanece é unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte. Passa 15 minutos assim ao acordar e dá mais 15 minutos com alegria antes de eles dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados. E assim te és ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar, quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Qual é a tua Páscoa? Tal é a tua Páscoa. E assim depositas a tua dádiva de lírios brancos como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da sua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora, erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa santidade para nós. E a cada hora nos lembraremos daquele que é a salvação e liberação. E ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que
o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Então, hoje você vai fazer 2 períodos de prática de 15 minutos ao acordar e antes de dormir. E tenta se lembrar da ideia principal a cada 1 hora do teu dia. O que eu costumo fazer, eu anoto a ideia principal no papelzinho e carrego para onde eu vou. Só como um lembretezinho. Então, vamos para os comentários de Jesus. Lição 151. Deixa eu só... Eu vou tentar manter a mesma tradução do... Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Vocês são seres abençoados de fato. Eu sou aquele que você conhece como Jesus. Essa ideia de julgamento baseada em evidências incompletas é algo que todos vocês devem realmente olhar. Quando você vê algo na sua televisão, lê algo na página de notícias do Facebook, ouve as pessoas no YouTube reclamarem de algo que odeiam, que incitam as pessoas à violência ou à guerra, ou o que quer que seja, elas estão baseando seus julgamentos nas ações superficiais da consciência do ego. Elas não estão amando de nenhuma maneira ou forma. Elas estão no campo de batalha. Elas estão ao capricho do ego e estão totalmente engajadas com a morte. O ego mata. Você vê isso na guerra, no assassinato, na violência familiar e na destruição do meio ambiente. O ego, em seus esforços para conseguir o que quer, destrói tudo em seu caminho. No final, pode até se autodestruir, como se vê na vítima de suicídio. A mente destreinada é perigosa. Todos vocês que fazem essas lições devem ver que o ego-mente solto no mundo pode destruir tudo. Tente realmente entender este princípio, porque é muito importante. Você não sabe a que o passado de alguém os levou. Você não sabe que pensamentos malignos os atormentam a partir de sua consciência do ego. Você não sabe a dor e o sofrimento que vivem. Você não sabe o que impulsiona o seu comportamento. Você não sabe. Você mal sabe o que impulsiona o seu próprio comportamento. Então você não deve ser tão rápido em atacar alguém por fazer algo que você não gosta. Sugerimos que você permaneça em seu próprio caminho e concentre-se em melhorar a si mesmo, nutrir-se e treinar sua mente para ver como ela pode ser desamorosa. Renuncie a pensamentos, crenças e ideias desamorosas. Volte-se para a paz, a compaixão e a alegria. Viva uma vida plena. Invista em sua vida, porque é a única que você realmente tem permissão para viver. Quando você interfere através do julgamento na vida de outra pessoa, você simplesmente desperdiça a sua. Para aqueles seres que investem em si mesmos, esclarecem suas mentes e treinam seu dispositivo mais poderoso e criativo, o céu é o limite. Eles podem fazer qualquer coisa. Milagres tornam-se seu modo de vida. Esse não é um caminho melhor do que sentar e julgar os outros implacavelmente. Esse não é um caminho melhor do que julgar os outros, sentar e julgar os outros implacavelmente. Seus
principais sistemas de mídia são projetados para fazer com que você julgue. Isso é o que eles treinam você para fazer em um esforço para mantê-lo fraco e facilmente gerenciado. Queremos que você se torne poderoso e incontrolável. Conecte-se ao divino, guiado pelo amor, e libere a revolução do amor neste planeta. Eu sou aquele que você conhece como Jesus, e nós o veremos novamente amanhã. O julgamento se existisse pecado, o julgamento é o nosso pior pecado, mas o julgamento é o nosso pior erro. Quando você julga alguém, você usa só o que você sabe, o que você pensa que você sabe. Mas você não sabe qual é o plano encarnatório daquela pessoa. Você não sabe a trajetória dela. Muitas pessoas, por exemplo, você vê uma pessoa tratando mal a esposa, um homem tratando mal a esposa. Não que isso seja uma coisa aceitável, mas aquela pessoa que está tratando mal a esposa, ele pode vir de vidas passadas onde ele era um assassino. Então, a ordem é de progresso. Você vai trabalhando uma fraqueza de cada vez, esclarecendo a mente, uma encarnação de cada vez. E às vezes, para esclarecer a mente, você precisa se expor a esse tipo, a coisas que você julgaria não aceitável. Existe um livro que chama Eustáquio, 1500 anos. Conta a história dele ele teve 17 encarnações durante esses 1500 anos. É um livro incrível, uma trajetória incrível, e você começa a perceber que nós somos todos parte da consciência divina. A gente vem aqui pro corpo, a gente se perde, mas aí quando a gente se lembra, a gente é aquela luz, a gente é aquele amor. Então você começa a ver as pessoas de uma maneira diferente. Ele começou como um bárbaro, matando muita crueldade, e terminou como um médico trabalhando para a Cruz Vermelha. Peraí, desculpa que eu sempre me emociona. Então, é uma trajetória muito bonita. Eu acho que você consegue encontrar esse livro em PDF, até de graça. Eu acho que tem um audiolivro dele também no YouTube. Realmente recomendo. É muito lindo. Então, que emocionada aí, gente. Por hoje é só. Mas a nossa trajetória aqui é muito bonita. E como Jesus fala no comentário, quando você conseguir compreender a você mesmo, por que que você faz o que você faz, por que que você não faz o que você não faz, você já ganhou na loteria. Então concentre-se na sua vida, que você ganha muito mais. E deixa as pessoas seguirem os caminhos delas e ter as experiências que elas decidiram a ter. Eu fiz um vídeo sobre a origem do planeta Terra. Lá eu explico que a Terra foi criada de quinta dimensão. Então, as almas que vieram para a Terra, elas precisavam estar vibrando pelo menos na sexta dimensão. Sabe o que isso significa? Que todo mundo aqui já é bom. Todo mundo aqui já é bom. Só que aí você vem, você escuta a voz do ego, você esquece quem você é, você fica só colocando casca de cebola cobrindo a luz.
Aí no descascar dessa cebola, essas coisas terríveis têm que vir à tona. Mas quando você descasca a última capa da cebola, você é um espírito vibrando pelo menos na sexta dimensão. Lembra que a partir da quinta dimensão você já lembra que você é um com Deus e tem amor incondicional. Então aquela pessoa que está lá fazendo aquela atrocidade, ela simplesmente esqueceu que ela é um com Deus. Mas quando ela lembrar, ela é parte da luz divina. A luz dela vai brilhar também. Então, compaixão com os erros dos outros, mas foca no teu próprio aprendizado. Ajude quem pedir, mas se abstine de julgar. É muito difícil. Eu tenho praticado bastante não julgamento. Então, muito amor e luz para vocês. Vejo vocês na lição de amanhã.